Seguindo aqui falando sobre contratações ainda e também sobre o mercado de transferências, falamos sobre Veiga, né? O Grêmio planeja a contratação do Veiga e do Everton, tá? Mas o Palmeiras descartou nesse momento negociar os ídolos, tá? Então aqui a notícia é do Guilherme Xavier e do Flávio Latif, lá do UOL. Eu vou ler aqui para vocês, pra gente acompanhar junto. Rafael Veiga está na mira do Grêmio. Depois de colocar o Everton na lista de desejos, a nova diretoria do clube gaúcho também sonha com a contratação do meio atacante. Para o final feliz, ela conta com o trunfo curioso. O que aconteceu? A gestão de Odorico Roman está no mercado para melhorar a equipe. Depois de Everton Cebolinha do Flamengo, o novo alvo para o setor ofensivo é o jogador do Palmeiras. O Verdão não tem interesse em negociar Veiga ou Everton. O UOL apurou que o clube paulista conta com os ídolos para 2026. Rafael Veiga não é mais titular absoluto na equipe do Abel Ferreira, por isso o Grêmio enxerga a situação como oportunidade de mercado. Ao todo ele disputou 53 jogos, sendo 31 como titular. Marcou 7 gols e distribuiu 10 assistências em 2025. Cara, mesmo jogando pouco, você vê como o Veiga é eficiente, né? Muito pouco se fala disso, mas são 7 gols e 10 assistências, cara. Eu acho bastante para um jogador que jogou aqui 53 ao todo, mas só 31 como titulares. O tricolor gaúcho está ciente da dificuldade para abrir negociações. Veiga tem um dos maiores salários do elenco do Palmeiras. Seu vínculo vai até dezembro de 27. O Everton perdeu espaço após a lesão. A situação do goleiro é bem semelhante à do Veiga. Um ídolo com gratidão ao clube, mas que perdeu a posição de titular após sofrer fratura na mão. Aliado na negociação, Marcos Rocha, o principal trunfo do Grêmio para convencer o Veiga. O lateral direito tem excelente relação com o meio atacante, que já atuaram juntos por quase 5 anos. As conversas acontecem nos bastidores, mas a situação é vista como complicada. Veiga está adaptado a São Paulo e em uma situação confortável no Palmeiras. Enquanto veta saídas, o Palmeiras pensa em reforços para a próxima temporada. O Clube Alviverde monitora a situação de John Arias, meio atacante ex-fluminense que atualmente defende o Wolverhampton. Time que atravessa péssima fase no campeonato inglês. Tiagão, eu acho o seguinte. Eu acho que os 2 jogadores, pra mim, é fim de ciclo no Palmeiras, tá? Eu acho que o Veiga não vai ser titular, mas bem difícil de ser titular. Inclusive, ele tava pegando o banco pro Evangelista, antes do Evangelista se machucar. E acho que o Everton não pega mais titularidade também. Ele já vinha sendo muito criticado por parte da torcida. E o Carlos Miguel chega. Não acho que seja um primor de goleiro, mas ainda assim é mais jovem. Aguenta mais, acho que o tranco, e é o titular da posição. Não sei se o Everton aceitaria essa condição de reserva nesse momento. Acho que é mais prejudicial ter um cara que não quer ser reserva e sendo o ídolo do clube, do que manter ele. Queria saber sua opinião. Cara, eu vejo com bastante estranheza 2 pontos. Primeiro, por favor, aí, o nosso diretor Joãozinho pode me corrigir ou me auxiliar aí. Se não me falha a memória, salvo engano, o Everton tem apenas 37 anos. E Apenas? se falando de goleiro... Oi? Apenas? Cara, se tratando da posição de goleiro, a gente tem visto muitos goleiros aí batendo aí 39, 40 anos em alto rendimento, tá? E a gente tá falando de um goleiro da primeira prateleira. É isso aí, 37. O Everton é goleiro da primeira prateleira. A gente não tá falando de um goleiro reserva que foi reserva em vários clubes e com essa idade. Então, assim, se fosse dirigente de qualquer outro clube e tivesse precisando de um goleiro, eu buscaria o Everton sem sombra de dúvidas, tá? Mesmo no alto dos seus 37 anos. Por ser um cara super profissional, dedicado, a gente sabe, é um cara que nunca se envolveu em polêmicas, é um cara que mantém uma constância há muitos anos. Cara, é natural uma baixa aqui ou outra durante a temporada, até mesmo questão de lesões, mas eu ainda vejo um goleiro muito útil, principalmente para o Palmeiras. Se a gente falar de Rafael Veiga, aí eu não tinha acesso a esses números, que agora eu confesso que me assustaram bastante. O cara aí, vamos colocar aqui, para arredondar, para ficar fácil a conta, tá? 60 jogos no ano ele fez. 30 como titular, 30 como reserva. Né? Só uma médiazinha ali. E os números que ele tem sendo reserva, cara, muito me admira o Palmeiras querer se desfazer de um atleta como esse aí, até por ter uma mentalidade vencedora, né? Então você vê que quando ele vem do Atlético Paranaense pro Palmeiras, ele já vem ali meio que numa boa fase, passa um período difícil no Palmeiras, que o Palmeiras chegou a cogitar negociá-lo, mas depois ele assume o protagonismo aí e permanece até agora. Novamente, se eu sou um dirigente de um clube de Série A, eu faço uma força tremenda para trazer tanto o Everton quanto o Rafael Veiga para ter no meu elenco. São caras com mentalidades vencedoras, bons atletas, polêmicas um tanto quanto zero, se a gente for falar de polêmica para esses atletas aí, mas assim,
Como você falou, o Palmeiras precisa se preocupar muito mais com a linha defensiva do que a linha ofensiva que está bem servida. Mas ainda assim eu não me desfazeria de Rafael Veiga nesse momento. Cara, pois é. Eu acho um grande jogador. Acho que no momento mais fundamental da temporada, que foi o jogo contra a LDU, o segundo jogo, ele decidiu. Tanto que ele foi titular no jogo contra o Flamengo. Ele não foi bem, assim como praticamente todos os jogadores do Palmeiras. Com exceções honrosas pro Vitor Roque, que na minha opinião foi muito bem, e o Fux, que foi bem também. O resto jogou nada. Gustavo Gomes não jogou nada. Muitos jogadores que não foram falados o nome não jogaram nada. E então acho que é complicado. Pra mim é fim de ciclo. A questão do Everton, Thiagão, você tem um goleiro de 23, 24 anos que já é titular, você tem um de 37. Se o Everton aceitar a condição de reserva, tá tudo certo. Mantém-se. Mas, cara, ainda mais pensando no elenco, numa temporada longa. Mas, cara, qual que é a chance, né? O cara que é bicampeão da Libertadores, sendo titular, não ficar, no mínimo, puto que tá na reserva. Eu não sei se é bom pro elenco do Palmeiras a continuação do Everton. Essa é a minha opinião. Mas aí, cara, aí a gente vai entrar naquele ponto que a gente até discutiu com o Paulo Turra falando do elenco de 2018. O Palmeiras hoje é um clube que briga por todas as competições, doa quem doer, tá? Então nós teremos esse ano Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro começando mais cedo, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Quem sabe o Palmeiras avançar numa Libertadores, ser campeão, tem um Mundial. Então a gente tá falando de 4, 5, 6 competições no ano. Cara, você acha que não vale ter um goleiro como o Everton para assumir uma titularidade que seja para comandar o elenco alternativo no Campeonato Brasileiro, por exemplo? Mas esse vai jogar. Meu ponto, entende? Ele não vai jogar. Você entendeu, então, Thiagão? Não, mas o meu ponto é, cara, você ter dois goleiros como o Everton e como o Carlos Miguel. Você pode dividir muito tranquilamente em competições. O Everton tem goleiro de Copas e o Carlos Miguel do Brasileiro, ou vice-versa. Aí, bate no ponto que você falou. Beleza, o cara tá disposto a isso? Eu imagino que o Everton, sendo o ídolo, um cara de grupo, como sempre demonstrou ser, não é possível que ele vai escolher ir pelo lado do caos. Eu não vejo isso. Agora, que assim, se a gente tiver alguma informação adjacente aí que a gente não tá vendo, aí talvez faça sentido se desfazer do goleiro. Mas eu, como dirigente, não me desfazeria de um goleiro como esse. Eu entendo a sua visão. Acho que isso, sim, você tem dois grandes goleiros. Vamos deixar eles brigarem por posição. Mas a cabeça do Everton os caras trouxeram o cara por uma oportunidade de mercado no final da temporada. Eu me lesionei. No filé mignon o cara jogou. Agora, não vão me dar a oportunidade de tentar recuperar na bola? Não vão me dar minutos? Cara, eu acho que o Abel foi muito claro. Eu acho que o Abel foi muito claro quando ele foi perguntado. Esse é o ponto. Ele foi perguntado numa coletiva e ele falou, cara, o titular da posição é o Carlos Miguel. Mas se o Everton voltar, o titular da posição hoje é o Carlos Miguel. Aí é um ponto. Vai dar oportunidade pro Everton jogar? Ele vai brigar por posição com o Carlos Miguel? Eu acho que assim, ele tem que comprar essa ideia dele não ser mais uma unanimidade, que em 2 meses ele parou de ser. Será que o Abel não fez isso, Léo? E aí, fazendo o advogado do diabo, tá? Será que o Abel não fez isso nessa reta final justamente para não desmotivar ou tirar o mérito do Carlos Miguel? Porque assim, cara, era uma reta final de decisão importante e eu acho que não pegaria um tanto quanto bem se ele falasse que assim que o Everton estivesse disponível, voltaria para titularidade. Então eu acho que talvez, pensando como gestão de grupo, eu acho que o Abel deve ter falado isso aí justamente para bancar e dar mais força e moral pro atleta Carlos Miguel, entende? Cara, é de se pensar, mas assim, enfim, a gente não sabe, né? Isso é muito bastidor. Eu acho o seguinte, se o Everton topar, se você vê que ele tá dentro do elenco, que ele quer participar, que ele quer ser campeão, eu acho que é legal ter ele. Mas assim, conhecendo a personalidade do Everton, de pessoas que trabalharam com ele é muito de grupo, ele é um cara legal, não é desagregador. Mas eu me coloco na posição dele. Eu, nesse momento, estaria puto, Thiagão. Puto. Eu estaria louco pra voltar a temporada. É claro, porque, por exemplo, beleza, o cara é normal quando você tem uma lesão, joga o goleiro, esse goleiro tá bem, você mantém ele. Normal, justo. Mas pro ano que vem, se o planejamento do Palmeiras for ser o Carlos Miguel, porque vamos ser sinceros, são 37 anos de Everton. Ele tem mais 3 anos no máximo no auge.
O Fábio é uma exceção da exceção. A gente não vê goleiro com 46 anos jogando o que o Fábio tá jogando. Ele é um extraterrestre. Isso a ciência tem que explicar ele. A partir dos 40 pro goleiro, ele pode jogar até os 40. Mas a partir dos 40, a tendência é descer. É isso que eu tô te falando, entendeu, cara? É complicado. Mas enfim. Só o tempo vai dizer... Uma última. Diga. Uma última, Léo. Concordo nesse ponto final. Entretanto, 3 anos ainda são 3 anos, tem bastante tempo. Sim, sim. Se você tira o Everton, você traz quem pro Palmeiras hoje, por exemplo? Cara, tem o Marcelo Lomba lá, que é um bom reserva. Mas aí eu trago um contraponto. Quantos anos tem o Marcelo Lomba? Aí, deve pra ter. Mim, já não faz sentido você ter um goleiro dessa idade sendo reserva, entende? Entendi. Tem o Aranha também, que é menino. Quem? Da base. O Aranha, menino da base. Muito bom goleiro também. Bom goleiro, mas ainda não tá pronto. É. Tô vendo aqui, ó. 38 o Marcelo tem. 38 anos. Entende? É diferente você ter um goleiro de 37 como o Everton e não desmerecendo o Lomba, que tem uma carreira brilhante, tá? Uma carreira muito, muito sólida ali em alguns clubes brasileiros, internacional e tudo mais. Mas aí aí talvez não faça sentido você ter um goleiro que há muito tempo é reserva da equipe com a idade mais avançada. Agora, um titular como o Everton, com a qualidade que esse cara entrega, eu acho que ainda vale. Mas é uma questão para 2026. Lá em janeiro a gente vai descobrir qual que é o verdadeiro intuito da Sociedade Esportiva Palmeiras com seus goleiros. Exatamente, Thiagão. Bom, seguindo aqui então a nossa pauta, né? Palmeiras aí termina tudo. Quem diria, né? O Palmeiras terminando um ano turbulento por não ter ganhado nenhum título. Mas vamos lá. Crise na Barra Funda, hein? Crise na Barra Funda, com certeza.